Hoje celebramos a memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e doutora da Igreja. Assim a fez o Papa São Paulo VI, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Santa Hildegarda, Santa Catarina de Sena, uma das poucas mulheres que recebeu recentemente o título de doutora da Igreja. Embora Santa Teresinha tenha sido feita doutora da Igreja por São João Paulo II, Santa Hildegarda pelo Papa Bento XVI, e ela viveu no século XIV. Como sempre, cada época tem as suas dificuldades, mas a Igreja passava por uma grande crise, chamada de Cisma do Ocidente, e chegou a haver na época 3 papas diferentes, 2 antipapas, 3 supostos papas que disputavam entre si a condução da Igreja. O Papa já não estava em Roma, tinha se refugiado em Avignon, e ela, que morreu muito jovem, com cerca de 33 anos, justamente no dia 29 de abril de 1380, foi importantíssima. Ela, que era uma mística, escreveu um livro chamado Diálogo, no qual ela relata o seu diálogo com Deus Pai. E ela então encorajava o Papa a voltar para Roma, ela que chamava o Papa de o doce Cristo na terra. Mas é conhecida uma expressão que ela dirigiu ao Papa, esto vir, em latim, que significa seja homem, volte para Roma, assuma a sua missão, conduza a Igreja. Então, Santa Catarina de Sena foi extremamente importante naquela época de grande crise, de grande confusão, embora fosse apenas uma jovem, encorajando o Papa a tomar posição e resolver aquela situação complicada pela qual a Igreja passava. Como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, o conselho de Gamaliel diante do Sinédrio, que se aquela obra fosse de Deus, aquilo que os apóstolos faziam, a sua pregação, o seu ministério, não adiantaria eles lutarem contra, que se fosse obra de Deus, permaneceria, se não fosse obra de Deus, desapareceria como outros tantos grupos tinham surgido. Esse é um dos grandes sinais de que a Igreja é divina, é humana, de nossa parte que somos os seus membros, mas é divina na sua cabeça, no seu fundador, que é Jesus Cristo. Apesar das nossas contradições, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, de todos nós, membros da Igreja, tanto do clero quanto do povo, a Igreja continua a obra de Cristo no mundo. A Igreja continua existindo, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis, seja lá no século XIV, seja agora no século XXI.
o reino de Deus cresce mais apesar de nós do que por nossa causa. Deus, como dizia o Papa Bento XVI no dia da sua eleição, sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Apesar de sermos quem nós somos, apesar das nossas falhas, a igreja é obra de Deus e ela continua existindo, e Deus continua expandindo no mundo, nas almas, o seu reino. O evangelho de hoje fala da multiplicação dos pães, que é um milagre eucarístico, um sinal prefigurativo da Eucaristia, na qual Jesus garante a sua presença entre nós. Estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele é o viático, é o sustento da igreja peregrina e o penhor da glória futura, a garantia da glória futura. É Ele que sustenta a igreja nesta sua peregrinação rumo à pátria definitiva, e é Ele que mantém a igreja de pé, é Ele que mantém a igreja apesar das nossas infidelidades. Então peçamos a intercessão desta santa doutora da igreja, Santa Catarina de Sena, cuja memória nós celebramos hoje, para que também no nosso tempo, quando nós vemos as crises, quando nós vemos as contradições, nós sejamos capazes de crer na origem divina da igreja, que Cristo está presente e que, apesar das tempestades, a barca de Pedro continua atravessando o mar da história, rumo ao porto escatológico, rumo à glória de Deus. Amém.